repetir. A gente ora para que Deus fale através da vida da pastora, de quem está aqui, que Deus ministre no nosso coração, mas também lembre de orar pelo teu coração, para que você seja um solo fértil para receber aquilo que vai ser pregado. Porque não importa muitas vezes a pessoa pregar com a unção, com a eloquência, com direção de Deus, se o seu coração não está aqui. Amém? Senhor Deus, Pai amado, visita agora a vida da pastora Marta, Pai. O Senhor sabe exatamente o que o Senhor falou para ela, o que o Senhor ministrou no coração dela. Pai amado, que nesse momento ela tenha a didática, a sabedoria, a eloquência para trazer aquilo que o Senhor já tem ministrado no coração dela, que eu creio que é uma bênção. Eu creio que é uma palavra que vai transformar os nossos corações. Pai, abençoe tudo aquilo que ela põe a mão, sua família, seu ministério, tudo que ela tem colocado as mãos, que seja próspero, que seja transformador, que seja restaurador em nome de Jesus. E também no nosso coração, Pai, prepara o nosso coração para essa palavra de hoje, que o nosso coração seja um solo fértil para receber a Tua palavra. A Tua palavra diz que a palavra do Senhor não volta vazia. Pai amado, que seja assim hoje nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Cumprimento a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Para mim é um prazer estar aqui essa noite. Pode se sentar. É um prazer estar aqui essa noite para falar de um nome que está acima de todo nome, o Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, agradeço a Deus por essa noite, por estar aqui. Agradeço ao pastor Felipe pelo convite. Sou muito grata, pastor. Amo falar da palavra de Deus. É muito bom falarmos da palavra de Deus. Em casa, pastor Valdir e eu estivemos de cama, ficamos doentes, né? Mas eu sei que tinha uma igreja orando por nós. Pedimos a Deus que viesse com a cura e para a glória do Senhor Jesus estamos aqui, né? E nessa noite eu gostaria, juntamente com você, quem tiver a sua Bíblia, abra em Gênesis 37, é uma palavra muito, mas muito conhecida. Porém, eu aprendi que a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. A cada dia que cada servo, cada serva, traz a palavra do Senhor, ainda que seja no mesmo livro, no mesmo capítulo, a palavra do Senhor sempre tem um recado para alguém. Ela nunca vem para sair vazio. E eu acredito que nessa noite, um pouco fria, você também não saiu da sua casa para sentar aqui e ver os irmãos. Não que não sentimos saudade, né? Fazia um tempo que eu não vinha, já estava com saudade dos irmãos. Mas, eu conversei com o pastor Felipe, ele falou que eu posso ficar falando aqui até meia-noite, tá? Brincadeira. Amém? Abra a sua Bíblia. Gênesis 37, vamos lá. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos e estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles ao seu pai. E Israel amava José mais do que todos os seus irmãos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. No 5, irmãos. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos que este sonho que tenho sonhado, eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terá domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam com seus sonhos.
e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e os contou aos seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando ao seu pai e os seus irmãos, repreenderam. E seu pai lhe disse: que sonho é este que sonhaste? Porventura vimos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante a ti em terra? E seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho, e seu pai junto a Siquém. Amém? Mais adiante, irmãos, eu não tenho pressa de ouvir e falar da parte de Deus. Mas aqui na frente, eu até anotei aqui, para mim não esquecer. Em Gênesis, o 41, no capítulo 41, no verso 42, que diz assim: e tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestido de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Amém? Aqui a palavra de Deus fala que Jacó teve o seu filho na velhice. Muitas das vezes nós pensamos, e aquele ali é velho, aquela ali é velha, não tem nada a oferecer. Mas Jacó, a palavra de Deus diz que Jacó, na sua velhice, teve um filho. Esse filho chamava-se José. E José, eu creio que ele era o filho da promessa. Muitas vezes o Senhor, ele nos faz alguma promessa. O Senhor Jesus, ele tem algum propósito na minha vida e na sua vida, a qual eu não entendo e você também não entende. Porque os propósitos de Deus é um particular dele. Muitas das vezes ele não dá satisfação a nós. Ele é Deus. Ele faz como ele quer, na hora que ele quer e onde ele quer. É assim que o nosso Deus trabalha. E Jacó tendo seu filho José, um rapaz de 17 anos, e ele era o queridinho de papai. Ele era o queridinho de papai e por isso ninguém dava valor para ele. Porque ele era um pastor de ovelhas, ele mexia com ovelha. Ovelha, né? Serviço assim meio fétido, né, pastor? Que ninguém dá valor. Mas o Senhor via José com outros olhos, que não é os olhos materiais. E nessa noite eu te digo que o Senhor Jesus, ele te olha não como você é, mas com os olhos dele, que é diferente do teu. E ali, meus irmãos, minhas irmãs, José com seus 17 anos, queridinho do papai, que ninguém ligava, que ninguém dava um tostão, como nós podemos dizer nos dias de hoje. E o pai dele falava: José, vai dar uma olhada nos seus irmãos, vai dar uma olhada, ver o que ele está fazendo e traga-me notícia de seus irmãos. E José ia ver seus irmãos, e os irmãos de José sempre aprontando. E José corria para o teu pai: pai, fulano fez isso, aquilo outro. Ele dava fita, falava para o pai tudo o que os irmãos faziam. E ali, o José não trazia assim uma má conduta dos irmãos dele para o pai. Os irmãos não eram assim, aqueles irmãos que falavam: eu sou mais velho, eu vou fazer de uma maneira que o meu irmão José, ele vai aprender com a gente. Não, eles não eram assim. Então José obedecia a seu pai, contava a ele tudo que seus irmãos faziam. Passava o tempo, José começou a ter sonhos. Sonhos esses que na verdade não eram sonhos de José, e sim o Deus mostrando para José tudo aquele que futuramente ele ia fazer. Mas como eu já disse, José não acreditava. Os irmãos de José, não acreditavam. E José dizia assim para os irmãos dele: ei, eu tive um sonho. No meu sonho, os meus molhos, eles ficavam no ar.
eles ficavam ali no ar. E os molhos de vocês, os meus irmãos, ficavam pairando no ar, ao derredor dos molhos de José. E ali, os molhos de seus irmãos, eles se curvavam diante dos molhos de José. Só que eles não entendiam. Ah, mas o que é? Você está achando que tudo que a gente fizer, os nossos molhos vão se prostrar diante de você? Mas é isso que Deus tinha preparado para José. Deus tinha uma preparação para José. E aí José teve outro sonho. E mostrou esse sonho, contou o sonho para os irmãos. Aí, aconteceu que os seus irmãos ficaram nervosos. Ô José, qual que é? O que você está pensando? Agora você vai ficar contando o sonho que você teve, vai começar a falar que os nossos molhos vão se curvar a você, e começaram a falar mal de José, e entre eles, começaram a tramar a morte de José. Como que a gente pode fazer, né? Creio eu que eles se misturavam ali. E aí, o que você acha? Como é que a gente vai poder dar cabo de José? Como que a gente vai fazer? E muitas das vezes tem pessoas querendo dar cabo de você. Muitas das vezes tem gente querendo dar cabo dos seus sonhos. Sonhos esses que não são teus, mas do Todo-Poderoso, o nosso Deus. E ali, quando José saiu para ver o que seus irmãos estavam fazendo, eles pegaram José e jogaram José dentro de um buraco. Pegaram José e jogaram ali dentro. E chegaram para o seu pai tinha feito, né? Uma bela de uma túnica para José, toda colorida, linda, maravilhosa. Só que para os irmãos de José ele não fez, só fez para José, o seu filho queridinho. E aí, meus irmãos, diz a palavra aqui para mim, para você, que quando José pôs a túnica, que ele ficou saindo com ela para lá e para cá, seus irmãos ficaram enciumados. Seus irmãos sentiram ciúme. Por que o meu pai fez uma túnica para ele? Por que não fez para mim? E nessa noite eu tenho uma coisa para te contar. O Senhor Jesus preparou uma túnica especial para você. E essa túnica é sua. E aí, meus irmãos, feito isso, essa túnica, o que eles fizeram? Jogaram José no buraco, pegaram a sua túnica, mataram um animal, sujaram toda aquela túnica de sangue e levaram para seu pai. E disseram para o seu pai que uma besta fera tinha matado José. E o pai acreditou, porque ele vivia, né? Ele vivia ali solto, onde tinha muitos bichos. E falaram que ele tinha sido morto por uma besta fera. E aí, meus irmãos, diz a palavra de Deus que José ficou ali naquele buraco. E talvez, nessa noite você se sente num buraco, sozinho, abandonado, Deus não te ouve, Deus não te vê, Deus não está nem aí com você. Mas isso é um pensamento teu, porque Deus sabe de todas as coisas. E os irmãos jogando José ali naquele buraco, foram para casa, disseram a seu pai, José está morto, uma besta fera pegou, matou, e olha aqui a túnica dele. E seu pai guardou essa túnica, e chorou, e foi judiado muito e muito tempo pela morte de seu filho. E diz a palavra de Deus, irmãos, que José ficou ali naquele buraco, e nos outros dias, seus irmãos voltando ali, eles olhavam para aquele buraco, e talvez eles diziam assim, olhando: ei, tem vida aí? Você está vivo, José? E José estava vivo. E quantas das vezes as pessoas olham para mim e olham para você e não vê vida em mim, não vê vida em você. Mas quando alguém grita, ei, tem vida aí, te desafiando, você levanta para cima teu rosto e diga: eu estou aqui, eu tenho vida, eu ainda estou vivo. Grita que você está vivo. E aí, meus irmãos, estava passando uma caravana.
Estava passando uma caravana e seus irmãos falaram, não vamos deixar José vivo aqui no buraco. Vamos vender. A gente ganha um troco e fica livre de José. E sabe Deus para onde José ia parar? Mas em tudo isso tinha propósito de Deus. E hoje, nessa noite, eu quero te dizer que existe um propósito de Deus na sua vida. Nada é por acaso. E ali aquela caravana passando, e os filhos de Jacó pegaram José e falaram, está aqui esse rapaz, quero tanto, pode levar. E levaram José. Irmãos, eu estou acelerando para não pegar tanto tempo. E ali, meus irmãos, José foi levado naquela caravana. E a caravana do Senhor Jesus, ela está aqui essa noite. E ela vai te levar para onde o Senhor Jesus quer te levar. Porque a caravana do Senhor Jesus sabe para onde você vai. Porque está tudo preparado. E José foi levado naquela caravana. José foi levado. Irmãos, na hora que ele estava ali, sendo vendido como escravo, Potifar achou ele. Potifar estava achando, estava procurando alguém para trabalhar para eles. E aí Potifar achou José, olhou para ele, talvez José fosse um rapaz bonito, forte, seria um ótimo escravo, né? E comprou José e levou para sua casa. Chegando na casa de Potifar, ele mexia aqui, mexia ali, ele pôs, onde ele colocava a mão era abençoado. E aconteceu, meus irmãos, que José foi trabalhar na casa de Potifar. Você vê, os irmãos tentaram matar, os irmãos venderam, ele foi vendido como escravo. Talvez para José, o filhinho querido de papai, estava tudo perdido. Estou longe da minha casa, estou longe do meu pai, não tenho ninguém por mim. Talvez nessa noite você acha que você está perdido, que você está perdida, que você não tem ninguém por você. Mas eu vim aqui te dizer que você tem o Todo-Poderoso. Ele está do seu lado, Ele é Deus e Senhor, Ele te vê e Ele te ouve. E José foi um rapaz que ele cresceu nos mandamentos do Senhor Jesus, porque o seu pai Jacó ensinava José os mandamentos do Senhor. E ali, meus irmãos, ele foi vendido, acabou acontecendo dele chegar na casa de Potifar, e ele, por ser um rapaz tão lindo, tão bonito, tão vistoso, mulher de Potifar, cresceu os olhos em José. E ela começou a jogar um charme para cima dele. Jogava o seu charme para cima dele. Mas ele, antes de tudo, ele era um servo de Deus. E ele não se dobrou ao erro e ao pecado. E ali, meus irmãos, ela tentando de um jeito, tentando de outro, e não conseguindo nada com ele, ela ficou muito nervosa. E aquele nervosismo dela, ela planejou alguma coisa. Ela agarrou José na marra. Naquilo que ela agarrou ele, ela pegou e puxou a roupa dele. No que ela puxou a roupa dele, ele saiu correndo. Quando ele saiu correndo, ela ficou com um pedaço da veste dele na mão. E começou a gritar. E ali chegou os soldados. E ela disse, ele tentou me agarrar, ele tentou abusar de mim. E ela começou a inventar e gritar. José acabou indo para a prisão. E José ali na prisão, ele foi maltratado, ele foi surrado, ele foi, irmãos, levado ao pó. Ele foi assim, totalmente desclassificado naquela prisão. Porém, dentro da prisão o Senhor estava com José. E ali na prisão ele sofreu grandes dores. Ali ele chorou, ali ele sofreu, mas ele nunca desistiu. Ele nunca desistiu. Ele sempre acreditou que o seu Deus estaria com ele. E nessa noite não desista. Não pense que você está sozinho, porque Deus está com você. E ali José, ele sofrendo dores, perseguição. Irmãos, ele sofreu as mais duras dores ali naquele cárcere. Mas o Senhor era com José. E ali José começou a pôr aquela prisão tudo em ordem. Começou a trazer limpeza naquela prisão. Começou a ajeitar as coisas.
deixar, apesar de ser uma prisão, era tudo muito bonito, era tudo muito limpo. Por quê? Porque José tinha as mãos abençoadas, porque o Senhor Jesus estava com José. O Senhor Jesus nunca abandonou José. Assim como você tem tua mão abençoada, assim como o Senhor Jesus nunca desistiu de você, Ele nunca se esqueceu de você, porque quando passou aquela caravana para levar José, assim está acontecendo essa noite, está passando uma caravana aqui, uma caravana do Senhor Jesus, e está te levando, e está te levantando, e está usando a sua vida. E ali, pastor Felipe, José ficou ali naquela prisão por um longo e bom tempo. E aconteceu que Faraó começou a ter sonhos. Faraó começou a sonhar sonhos, mas ele não entendia. Aqueles sonhos ficavam martelando na cabeça de Faraó. E ele chamava os magos, e ele chamava esse, chamava aquele, e não sabia o que fazer. Porém, quando José estava na prisão, tinha também um rapaz, ele era, esqueci a palavra, ele era padeiro, padeiro, copeiro, tinha os dois, né, pastor? E eles estavam ali na prisão, e eles tiveram sonhos, e quando eles tiveram sonhos, José decifrou os sonhos desses dois rapazes, e aquilo que o Senhor deu para José, para decifrar esse sonho, aconteceu. E quando eles tiveram a liberdade deles, José disse, ei, não esquece de mim, quando você estiver livre, quando você tiver oportunidade de falar com Faraó, com quem quer que seja lá dos grandões, fala de mim. Só que aconteceu dele ter a liberdade dele. E quando ele ganhou a liberdade dele, ele esqueceu de José. Sabe o que quer dizer? Quando você está no bem bom, você não quer saber de ninguém. Você não quer saber se o seu irmão está na prova. Você não quer saber se o seu irmão está chorando. Você não quer saber se o seu irmão precisa de ajuda. É assim que acontece. Sabe por quê? Porque nós temos o peito de pombo e nariz empinado. Eu sou eu. Eu estou na boa. O meu irmão que se vire, vai orar. É falta de orar. Quando o teu irmão está na prova, você não está nem aí, você está na boa. Para que você vai pensar no seu irmão? E assim aconteceu com José. Porém, o homem se esqueceu de José, mas o Deus Todo-Poderoso não esqueceu. E nessa noite o Senhor Jesus não esquece de você. Nessa noite, eu tenho certeza absoluta. Irmãos, nem que essa palavra seja para uma pessoa que está aqui, ou que está nos assistindo lá na sua casa, haverá testemunhos, eu tenho certeza, porque quando Deus envia uma palavra, ela desce do céu, mas ela não sai vazia pelaquela porta, porque o Senhor, Ele trabalha da maneira que Ele quer. O Senhor Jesus não faz nada sem antes avisar. E nessa noite, o meu Deus, o teu Deus, Ele está falando que Ele vai agir. Ele vai agir a teu favor. Ele vai agir a teu favor. Eu posso ouvir um glória a Deus? E ali, meus irmãos, José continuou naquela prisão. E aqueles companheiros de prisão dele tiveram liberdade. E esqueceram de José. Porque já estava lá fora do cárcere, já estava na boa, já estava livre, bonito. Estava assim, né? Dia de sol, vou tomar um sol. Para que lembrar de José? Eu cumpri minha pena, José que cumpra dele. Mas Deus não ensina isso para mim. Deus não ensina isso para você. Eu aprendi da parte de Deus que quando o teu irmão está caído, você não é para você meter o pé na cabeça dele e derrubar ele, não. É para você ali, ó, dar a mão para o teu irmão, dá a mão para ele e puxa ele daquele buraco. Tira ele daquele buraco. Mas quando que eu faço isso? Quando que você faz isso? Você está na boa, né? Deixa seu irmão lá no buraco, deixa ele morrer. Só que nos dias de hoje, nós não podemos, nós pensamos, não é literalmente no buraco, mas é ali, caído, sem vida, na prova, sendo provado por Deus.
E ali, irmãos, foi passando-se o tempo, passando-se os anos, e Faraó começou a ter sonhos. Faraó começou a ter sonhos, chamava-se os magos, chamava esse, aquele outro, e ninguém entendia o sonho de Faraó. Aí o abençoado lá falou, oh, eu esqueci. Ó, lá na prisão, tinha um colega, um camarada de prisão, um companheiro. Quando eu estava lá na prisão, eu tive sonhos e contei para ele, ele decifrou. E o que ele falou aconteceu. Mas na hora, chama ele lá, soldados, vai buscar ele, dá um banho nele, faz a barba dele, põe uma roupa de linho, deixa ele perfumado, lindo e maravilhoso, porque ele vai na presença do rei. E nessa noite não é diferente, você está na presença do rei. Nessa noite o rei está te olhando, ele está te vendo. E ali ele foi na presença do rei, e o rei falou para ele, é você o rapaz que decifra sonhos? Acredito eu que ele falou, sim senhor, sou eu mesmo, seu rei. Ele falou, então, o meu sonho, eu tive um sonho assim, 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 assado. O que você acha que é? Ele falou, eu vou dobrar meu joelho e perguntar para o meu Deus. O que meu Deus me contar, eu conto para o senhor. E é como os dias de hoje, fechou, vamos fazer assim. E aí José foi procurar por Deus, dobrou seus joelhos e orou ao Pai e perguntou ao Senhor Jesus o que dizia aquele sonho de Faraó. E o Senhor Jesus contou para ele que seriam 7 anos de miséria e 7 anos de riqueza, de bonança. E ele contou esse sonho para Faraó. E Faraó falou, meu Deus, acredito eu, tá, irmão? Faraó falou assim, oh meu, mas da onde saiu esse rapaz? Eu chamei os magos, eu chamei todo mundo, e ninguém soube decifrar o meu sonho. Agora um rapaz que estava na prisão, que ninguém dá nada, vem aqui e fala o que eu sonhei, o que quer dizer o meu sonho. E ali, meus irmãos, Faraó começou a acreditar em tudo que José falava, porque Deus estava com José. Deus estava com aquele rapaz, um rapaz que vivia sendo humilhado, desprezado, um rapaz que não tinha nada a oferecer, mas ele tinha o olhar do Todo-Poderoso para ele. E ali, irmãos, Faraó falou para ele, se realmente isso for verdade, então você vai tomar conta do Egito. E aquele rapazinho sem graça, que não tinha nada a oferecer, Faraó falou para ele, você só não vai mandar no meu trono, mas debaixo do meu trono você manda, é você que manda, é você que faz e desfaz. E assim aconteceu, meus irmãos. José começou a mexer naquela província, começou a tirar o errado para o certo, começou a tirar o feio e pôr bonito, e começou a trabalhar e a trabalhar. E eu sei, irmãos, que a palavra me diz que Faraó gostou do trabalho de José. Faraó soube que realmente era um rapaz de Deus. Faraó soube que realmente era Deus usando aquele rapaz. Aí sabe o que Faraó fez? Faraó disse para ele assim, José, a partir de hoje, ele tirou o anel do dedo dele e falou, a partir de hoje, você vai reinar aqui. Tudo que você disser vai ser rei. Tudo que você falar vai ser lei. Só não no meu trono, mas debaixo do meu trono é você que manda. Fica de pé. E nessa noite, o Senhor Jesus, Ele manda eu te dizer que o Senhor Jesus está pondo um anel no seu dedo. Fecha teu olho. Fecha teu olho, meu irmão, minha irmã. Pela fé, faz isso aqui, ó. Que a palavra de Deus diz que Faraó tirou o seu anel do seu dedo e pôs no dedo de José. E pôs um colar de ouro nele. Pela fé, irmão, se você não tiver fé, se você não acredita, não precisa fazer, tá bom? Mas pela fé, fecha teu olho e coloca um anel no teu dedo.
põe um anel no teu dedo e põe um colar no teu pescoço. Porque nessa noite, Deus está dando ousadia para você. Nessa noite o Senhor põe um anel no seu dedo. Nessa noite o Senhor põe um colar de ouro em você. E você vai reinar. E o Senhor vai usar a sua vida. Assim como o Senhor reinou na vida de José, o Senhor vai reinar na sua vida. Porque há poder em tudo aquilo que o Senhor faz. Nessa noite, eu convido a você, venha até aqui na frente, venha aqui no altar, venha aqui para que nós possamos estar orando por você. Você que está passando por alguma dificuldade, você que está fazendo um pedido a Deus, venham até aqui, irmãos, vamos orar. Quero pedir para o pastor Valdir estar louvando a Deus com um louvor, e nós vamos orar, e nós vamos conversar com Deus, irmãos. Talvez você tenha falado essa noite, mas Deus não falou para mim o que eu queria ouvir. Eu também não falei o que eu queria falar. Eu falei aquilo que Deus pôs no meu coração. Que nessa noite, o Senhor Jesus pôs o colar de ouro em você. Glória a Deus. Anel no seu dedo. Nessa noite, Aleluia. o Senhor, Ele Glória tem a Deus. propósito na sua vida. Não existe propósito. Glórias a Deus. Não existe, irmãos, esqueci a palavra, misericórdia, até marquei. Não existe processo. Eita. Processo é uma palavra tão fácil, tão conhecida, só que não existe processo. Aleluia. Se não tiver o propósito. Amém. E se tiver o propósito, é porque Deus tem propósito. Sabe? E eu falo nessa noite para você, não pense que você está sozinho. Não pense que você está abandonado, porque nessa noite, Deus ouve a tua oração, Deus ouve o teu clamor, Deus está ouvindo a sua súplica. Ainda que você se sinta no fundo do poço, ainda que você se sinta sozinha, ainda que você se sente abandonado, Deus não abandona ninguém, Deus não te abandona. Mas eu tenho algo da parte de Deus para te dizer também. Sabe aquela túnica que José confeccionou, que Jacó confeccionou para José? Está aqui, ó. Aquela túnica era para José, não era para mais ninguém. Então aquilo que Deus reservou para você, é para você. Aleluia. Está na sua mão. Não adianta ninguém ter inveja, não adianta ninguém ter ódio de você, não adianta ninguém falar o contrário, não adianta ninguém falar, ela não, ele não, eu não aceito, eu não quero, porque nessa noite o Senhor Jesus pôs o anel no teu dedo, o Senhor Jesus pôs o colar no teu pescoço, aquela túnica que o Senhor preparou, é para você. Ninguém toma, ninguém tira, é sua, Deus não divide, ninguém tira de você aquilo que Deus deu na tua mão. Se Ele pôs na tua mão, é teu. Amém? Amém. Nessa noite, irmãos, quero pedir para o pastor Valdir que esteja louvando ao Senhor. Eu quero pedir para o pastor Felipe, eu sei que ele está aqui para receber, eu também estou, também quero receber. Que nós venhamos, pastor, a colocar a mão sobre os nossos irmãos e as nossas irmãs. Jesus. Enquanto o pastor Valdir louva, vamos orar. Amém? Amém? Essa noite nós vamos sair do calabouço e vamos para o palácio. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Lembra onde você estava e lembra onde você vai. Aleluia. Glorificado e santo é o Senhor. Oh, aleluia. Ainda estou aqui, depois de ter passado por vales e montanhas, por rios e mares, por cova tão profunda, pelo desprezo, e o meu preço era nada. Ainda estou aqui, depois que acreditei que o meu Deus que tanto amei,
estaria comigo na hora mais difícil. E foi isto que aconteceu. Ainda estou aqui, posso gritar ao mundo que eu venci, passei por tudo na minha vida, o céu venceu e o inferno me perdeu. O inferno me perdeu, subindo a montanha, senti o amor de Deus. Dentro do vale, a paz me alcançou. Nos rios e mares não me afoguei. Direi ao mundo, ainda estou aqui. Ainda estou aqui, posso gritar ao mundo que eu venci, passei por tudo na minha vida, o céu venceu e o inferno me perdeu. O inferno me perdeu, subindo a montanha, senti o amor de Deus. Dentro do vale, a paz me alcançou. Nos rios e mares não me afoguei. Direi ao mundo, ainda estou aqui. Ainda estou aqui. Ainda estou aqui. Oh, glórias a Deus. Santo Deus, é Jesus, nós estamos aqui, Senhor. Muitos lutaram para que nós não estivéssemos, mas nós estamos aqui, Pai. Oh, aleluia, glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Ainda estou aqui. Ainda estou aqui. Estou aqui. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Deus.
Irmãos, e assim eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus, viu? Aplauda ao Senhor Jesus, irmãos, amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nunca é tarde para sonhar, irmãos, nunca é tarde para sonhar. Deus realiza sonhos, amém? Eu ficava falando, irmão, vou pro Chile. Não tinha R$1 no bolso, irmão. Não tinha R$1 no bolso. Deus me levou, irmão. Oh, glória. Dá glória a Deus aí, irmão, amém? Diga assim: nosso Deus realiza sonhos, porque os sonhos são deles, amém? São dele, amém? Antes de ser nosso, é dele os sonhos. Deus é poderoso. Deus falou com você aí nessa noite, irmãos, amém? Antes de encerrar esse culto, eu quero aqui publicamente agradecer a vida do pastor Valdir, pastora Marta, amém? Por esse período que a gente passou, né? Eu creio em nome de Jesus. E o pastor Valdir e a pastora Marta nos assistiram de perto, irmãos, amém? Como é bom ter alguém nos pastoreando, né, irmão? Fazia tempo que eu não... Na verdade, eu nem me lembro quando eu tive alguém que fez isso com a gente, né? Comigo especificamente. Eu quero aqui publicamente honrar a vida dos pastores, amém, irmãos? Que Deus continue dando força, ânimo, vigor a vocês desempenharem o ministério que Deus deu na vida de vocês, amém? É notório, é nítido o cajado que Deus deu, colocou na mão de vocês. Muito obrigado por investir na nossa família, investir na nossa casa. Vocês foram instrumentos para nos ajudar. Que Deus abençoe a vida de vocês. Aplauda ao Senhor pela vida dos nossos pastores, amém? Esta igreja ama vocês, a RAG ama vocês, amém? Que Deus abençoe e fortaleça em nome de Jesus. Vamos orar. Domingo estaremos aqui 18 horas. Que Deus abençoe, te fortaleça e te traga. Convide um amigo, irmão. Convide o seu familiar, amém? Convide seu vizinho para estar com a gente aqui. Eu creio que Deus vai continuar falando aos nossos corações em nome de Jesus. Que a sua sexta-feira seja de vitória, sua sexta-feira seja de bênção, sua sexta-feira seja de porta aberta, de sonho realizado, de milagre do Senhor. O Senhor te pegou do poço e está conduzindo a tua vida. Ele nos conduz. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado pelo renovo que o Senhor deu a nós aqui nesta noite. Que as palavras que foram ditas, que, Senhor, as profecias que foram liberadas, Senhor, a nós, possa, Senhor, fazer com que o nosso coração creia, possa fazer com que o nosso coração confie ainda mais, que a nossa vida não está, Senhor, solta, nós não estamos perdidos, nós não estamos à deriva. A nossa vida tem a tua direção, estamos sendo conduzidos, Pai, como um pasto de ovelhas pelo bom pastor. O bom pastor conduz a nossa vida, o bom pastor direciona a nossa vida, ainda que venha os poços, ainda que venha, Senhor, as vendas como escravo, ainda que venha as prisões, as calúnias, as mentiras, as tristezas, as difamações, Pai, as acusações, nós sabemos aquele que nos prometeu, nós sabemos a voz que nós ouvimos, nós sabemos o sonho que o Senhor plantou em nosso coração, e não é nas circunstâncias que viveremos, é nos sonhos que o Senhor plantou em nossa mente e em nosso coração. É Ele que nos encoraja, é Ele que nos fortalece, e estas palavras que o Senhor traz a nós
só confirmam que o Senhor está no controle da nossa vida. Dá ânimo, dá vigor, dá alegria à tua igreja, ao teu povo, e que essas palavras permaneçam em nosso coração, queimando, dando graça. Pai, todos os pedidos de oração que foram feitos aqui, possam ser, meu Pai, colhidos por Ti e feito conforme a Tua vontade, o Teu querer. Agora leva-nos em paz, Senhor, debaixo da Tua proteção e potente mão. Os que assistiram pela internet sejam abençoados, como nós que estivemos aqui presentes e fomos, Pai. Obrigado, para a honra e glória do Teu nome eu te agradeço. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para sempre. Todos nós vamos dizer...